Olá, queridos irmãos e irmãs, meu nome é Vinícius Simões. Hoje eu sirvo ao Senhor como presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil. Sou da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Meu grupo de oração é o Grupo Jesus Senhor, há 27 anos, graças a Deus. É uma grande alegria podermos estar juntos nesse congresso diocesano, podermos compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que não volta sem produzir o seu efeito. E hoje nós queremos partilhar um pouquinho em cima de João 20, versículo 22, onde Jesus nos comunica o seu Espírito. Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. E soprou sobre eles, de modo que todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora é importante nós olharmos o contexto desse texto bíblico, o qual eu já te convido aí na sua casa, onde você estiver, a abrir. Abra sua Bíblia em João 20, a partir do versículo 19. Não é? Qual é o contexto dessa citação bíblica? Jesus havia sido flagelado, morto, sepultado, e nós podemos até dizer, os discípulos, irmãos, estavam arrasados. Os discípulos estavam profundamente entristecidos, deprimidos. Os discípulos haviam perdido o sentido da sua vida, que era o Senhor Jesus. Parecia que tudo havia acabado. É possível dizer, inclusive, que eles haviam esquecido o que Jesus falara. Jesus tinha falado mais de uma vez que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas a tristeza, a amargura havia tomado o coração daqueles discípulos e eles perderam o referencial, eles perderam o norte. Trazendo para uma realidade que nós estamos vivenciando hoje, irmãos, num contexto mesmo de pandemia, um tempo diferenciado, um tempo de incertezas, um tempo em que a vida de muitos ao nosso redor está sendo ceifada, um tempo em que a gente não sabe como serão as coisas no pós-pandemia, quando é que nós vamos retomar a normalidade da nossa vida. Talvez você esteja se sentindo amargurado, entristecido. É possível que essas coisas estejam passando no teu coração. Maria Madalena avisara aos discípulos que a pedra do sepulcro havia sido removida. Mas o fato é que eles não deram muita atenção àquilo que Maria Madalena havia falado. Eles não tinham se dado conta da ressurreição de Jesus até que Jesus lhes aparece, glorioso e ressuscitado. E eu convido você a ler comigo aí na sua casa, João 20, a partir do versículo 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, ou seja, na tarde daquele domingo de Páscoa, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Eles estavam amedrontados, eles estavam com o coração apertado. Além da tristeza, ainda havia a ameaça, o medo. Eles estavam fechados por medo dos judeus. Jesus veio, a solução chegou, o motivo maior da alegria chegou, a ressurreição e a vida se colocou no meio deles. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, também nesse congresso o Senhor quer dizer a você, no aparente caos da tua vida, nos problemas da tua vida, nos fechamentos do teu coração,
nos medos que não os judeus, mas que as ameaças exteriores podem estar te circundando, o Senhor fala para você hoje: a paz esteja contigo. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se em ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: o Senhor então soprou sobre os discípulos, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Veja que depois de dar a paz àqueles discípulos reunidos, fechados em si mesmos, fechados no medo, na tristeza, na amargura, a primeira coisa que Jesus faz é lhes comunicar o Espírito Santo. Jesus sopra, a ruá, o sopro divino, o hálito de Deus que produz vida. O Espírito, o sopro divino que gera vida ao ser humano. Jesus comunica a eles o Espírito Santo, dando-lhes o refrigério para a alma, dando a eles um novo sentido de vida, restaurando neles a alegria, porque o Senhor já não está morto, ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. O Senhor então envia sobre eles o Espírito Santo, inaugurando ali um novo tempo, uma vida nova, uma nova perspectiva em suas vidas, abrindo-lhes a visão e o entendimento. Até então, o anúncio de Maria Madalena não era credível. Eles estavam tão atordoados, tão fechados no medo e na ameaça, que o testemunho de Maria Madalena não lhes foi credível. Mas agora, cheios do Espírito Santo, tudo ganha um sentido novo. Cheios do Espírito Santo, a alegria volta ao coração. A ameaça continua. Os judeus poderiam prendê-los, os judeus poderiam crucificá-los, os judeus poderiam persegui-los, como de fato aconteceu posteriormente. Só que agora há um sentido novo, há uma parresia, ou seja, uma ousadia, um destemor apostólico, uma chama viva queimando em seus corações. Recebei o Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, do mesmo jeito, o Senhor quer soprar sobre nós o seu Espírito hoje. O maior desejo de Deus é que eu e você sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, porque somente cheios do Espírito Santo é que nós vamos corresponder ao projeto do Pai. Somente cheios do Espírito Santo nós vamos ser agradáveis a Deus. Somente cheios do Espírito Santo nós vamos assumir verdadeiramente a salvação conquistada por Jesus para nós. Sem o Espírito Santo, o homem é falido. Agora, cheio do Espírito Santo, nós ganhamos um novo sentido, um novo rumo para a nossa história. Olhamos para o céu, pés na terra, mas cabeça e coração no céu. Isso é obra do Espírito Santo. Portanto, o Pai deseja que eu e você sejamos pessoas cheias do Espírito Santo. E não sou eu que digo isso. Inúmeras passagens na Sagrada Escritura vão atestar que esse é o desejo do Pai. Veja, por exemplo, o que a Escritura diz no profeta Joel, no capítulo 3. Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e
vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os anciãos sonharão. Derramarei o meu espírito até sobre escravos e sobre escravas. O profeta Joel estava falando de um derramamento universal do Espírito Santo, de um derramamento para todos, porque o Pai deseja derramar o Espírito Santo sobre toda a face da terra. O Pai deseja que todos os homens e todas as mulheres sejam cheios do Espírito Santo. Depois nós lemos no profeta Isaías, no capítulo 32, até que se derrame o Espírito do alto e o deserto se transforme em vergel, e o vergel se converta em floresta bem irrigada. Quando o Espírito Santo é derramado sobre o deserto da nossa vida, sobre o deserto do nosso coração, então o nosso coração árido, o nosso coração rachado como terra desértica, ele se transforma em vergel, em terreno gramado, em terra bem irrigada. Ele se transforma em floresta frondosa, floresta que produz folhas verdejantes, árvores que produzem frutos. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Você ainda pode atestar em Ezequiel, no capítulo 36, muitos conhecemos essa palavra, em que Deus como que grita: dentro de vós meterei o meu Espírito, fazendo com que cumprais e possais obedecer as minhas leis e os meus preceitos. Então Deus mete, coloca o seu Espírito dentro de nós, infunde em nós o seu Espírito, porque é o Espírito que dá sentido à lei do Senhor. É o Espírito que dá cumprimento efetivo à lei e aos preceitos do Senhor na nossa vida. Ainda no profeta Ezequiel, na página seguinte, capítulo 37, Espírito sopra dos quatro cantos da terra sobre esses ossos secos, para que eles possam reviver. O Espírito que sopra sobre nós, nos tirando das tumbas da morte espiritual e nos trazendo de volta à vida, uma vida nova, uma vida restaurada pelo poder do Espírito Santo. Tudo isso no Antigo Testamento, antes, portanto, da vinda de Jesus a esse mundo. Jesus vem e Jesus continua reafirmando a promessa do Pai. Lá em Mateus 3, versículo 11, olha que João Batista vai falar a respeito de Jesus. Eu vos batizo em água, mas depois de mim virá outro, e ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então João Batista, precursor do Messias, estava dizendo que Jesus é aquele que vai dar cumprimento à promessa do Pai lá do Antigo Testamento. Vai nos batizar no Espírito Santo, vai nos mergulhar no Espírito Santo, vai nos impregnar do Espírito Santo. Depois, em João 14, versículo 16, Jesus vai dizer assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sós, eu vos enviarei outro Paráclito para que fique eternamente convosco. Quem é esse outro Paráclito, senão o Espírito Santo? Então Jesus vai reafirmar aquilo que o Pai havia prometido. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sozinhos. Eu vos enviarei outro Paráclito, outro advogado, outro defensor, outro vigilante, outro intercessor, para que fique eternamente convosco. Aleluia! Quem é esse Paráclito, irmãos? A Escritura vai nos ensinar. É o Espírito da verdade. João 14, 17. É o Espírito que nos ensina, que nos ajuda a andar na verdade, conforme a verdade e seguindo a verdade, que é o próprio Cristo. É o Espírito da verdade. Depois, lá em Gálatas 4, versículo 6,
a Escritura vai dizer que é o Espírito Santo que nos atesta que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. É o Espírito Santo que nos impele a clamar Abba, ó Pai. É o Espírito Santo que nos impele a chamar o nosso Deus de Paizinho querido. É o Espírito Santo que infunde em nós a certeza de que sempre poderemos recorrer ao nosso Pai. Esse é o Paráclito prometido pelo Pai e pelo Filho, não é? Por Jesus no Novo Testamento. É o Espírito que atesta ao nosso espírito que nós somos filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus, e portanto podemos e devemos viver a dignidade de filhos e filhas de Deus. Poderíamos continuar nos perguntando: quem é esse Paráclito? A Escritura vai nos dizer em João 16, versículo 8: é o Espírito que vos convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito, portanto, que provoca uma conversão profunda, radical em nossas vidas. O Espírito que nos convence a respeito do nosso pecado. Ninguém é capaz de convencer ninguém a respeito do pecado, senão o próprio Espírito Santo. É o Espírito que nos leva, de fato, a obedecermos às leis do Senhor. As leis do Senhor passam a ter sentido de vida para nós. As leis do Senhor passam a fazer sentido por obra e ação do Espírito Santo, como a gente vê lá em Ezequiel 36, que eu acabei de lhes dizer. Meterei o meu Espírito, fazendo com que possais obedecer às minhas leis e cumprir os meus preceitos. O Espírito dá sentido às leis, aos mandamentos de Deus na nossa vida. E o mais bonito, Joel 3, o Espírito leva os jovens a terem visão de reino, visão da vontade de Deus, visão dos planos de Deus para construir um mundo novo, a civilização do amor, e ao mesmo tempo dar aos anciãos a faculdade de sonharem. Sabe, ser ancião não significa que você chegou ao final da vida. Você precisa continuar sonhando com a vida ainda neste mundo e a vida eterna. Capacidade de sonhar de um dia estar com Deus no paraíso. O Espírito Santo nos abre novas perspectivas. O Espírito Santo não nos encerra no mundanismo do nosso tempo. O Espírito Santo nos leva a olhar para o céu. É esse Espírito, é esse Paráclito do qual Jesus vai dizer lá em João 20, não é? Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse Espírito, portanto, que Jesus nos comunica, é esse Paráclito, do qual nós estamos refletindo aqui agora. Interessante nessa passagem de João 20. Jesus não cobra nada para soprar sobre eles o Espírito Santo. O que esse texto denota para nós? O recebimento do Espírito Santo é gratuito. O Espírito Santo é dom gratuito de Deus. Ele quer nos dar o Espírito e não nos cobra nenhuma reciprocidade por isso, a não ser um coração aberto, pedinte, sedento. O dom de Deus é gratuito. Recebe quem quer, quem abre o seu coração na presença do Senhor. Deus não pede nada em troca, a não ser um coração aberto e rasgado na sua presença. Outra característica desse derramamento do Espírito é universal. É para todos, sem distinção. Se você quer receber o Espírito Santo, coloque-se na presença do Senhor de coração aberto
e humildemente peça ao Senhor: eu creio em Ti, Senhor, por isso, por favor, derrama sobre mim o Teu Santo Espírito para fazer obra nova na minha vida. E o Pai derramará, porque o derramamento do Espírito é universal, é para todos. Deus não faz distinção de pessoas, Deus ama a todos, ama você, ama a mim, apesar do meu e do teu defeito. Deus ama a todos nós indistintamente. E a terceira característica desse derramamento do Espírito aqui em João 20, que me chama muito a atenção: o Espírito é doado, não é imposto. Se você não quiser, Deus não vai te forçar a nada. É doado, é dom de amor. Recebe quem quer. Não é algo impositivo, não é algo imperativo. É Deus mesmo transbordando em amor a nosso favor. Ele derrama o amor transbordante dele sobre nós. É doado, é gratuito, é universal. O Senhor continua derramando o seu Espírito sobre nós hoje. O Espírito Santo não foi derramado só sobre os discípulos lá em João 20, após a ressurreição, e tampouco em Atos 2, na festa de Pentecostes, que nós tão bem conhecemos, aquela festa que inaugura a missão pública da igreja, Pentecostes. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre nós hoje, com a mesma potência, com o mesmo poder, para também nos livrar do medo, das incertezas, das inseguranças, para nos fazer marchar apesar das ameaças ao nosso redor. Para que o Senhor continua derramando sobre nós o seu Espírito? Lá em Atos 1, versículo 8, a Escritura nos explica. Jesus, ali já se despedindo dos seus discípulos, perto da sua ascensão, vai dizer aos discípulos que não se afastem de Jerusalém, mas que aguardem aí o cumprimento da promessa de Deus, que é o batismo no Espírito Santo, que é o derramamento do Espírito. E ele vai dizer em Atos 1, versículo 8: descerá sobre vós o Espírito Santo e ele vos dará força. Ele vos dará força. Então o Espírito Santo nos é dado hoje para nos dar força. Força do céu, força sobrenatural, não uma força humana, não uma eloquência, uma persuasão humana, não mecanismos humanos, força do céu, força sobrenatural. Para que nós precisamos dessa força? O Espírito Santo nos dá força para que no mundo terreno nós sejamos homens e mulheres santos. Só pela força sobrenatural do Espírito é que eu e você conseguimos ser santos. Apesar das nossas fragilidades, conseguimos assumir a salvação conquistada por Jesus em nossa vida e vivermos a dignidade de filhos e filhas de Deus. Sem a força sobrenatural do Espírito Santo, é impossível ser santo. É o Espírito Santo quem faz os santos. É o Espírito Santo quem trabalha, quem lapida o nosso homem interior, nos santificando, nos burilando, nos lapidando, trabalhando o nosso interior. Então o Espírito Santo nos dá essa força sobrenatural para que nós sejamos santos, verdadeiramente livres da escravidão. E aqui eu estou falando de uma santidade entranhada, profundamente vivencial, gerada genuinamente por obra do Espírito Santo, e não por uma santidade meramente comportamental ou
moralista ou ainda exterior, uma santidade de capa, uma santidade de arrepio. Não, uma santidade de dentro para fora, uma santidade entranhada, forjada pelo poder do Espírito Santo. Ninguém pode ser santo a não ser pela ação do Espírito Santo. Mas eu continuo. O Espírito Santo vos dará força. Vos dará força para quê? Para que você se mantenha amigo de Deus apesar das seduções desse mundo. O Espírito Santo nos impele a Jesus. O Espírito Santo aponta para Jesus em nossa vida. O Espírito Santo nos torna amigos de Deus, íntimos do Senhor. O Espírito Santo nos impele a uma vida de oração, a uma vida sacramental cada vez mais fecunda, a uma vida de leitura orante da palavra de Deus. O Espírito Santo nos aponta para as coisas do alto. O Espírito Santo nos leva a viver nesse mundo natural de forma sobrenatural. Essa é a obra do Espírito Santo. É para isso que nós precisamos da força do Espírito, meu irmão. Para que nós possamos viver nesse mundo natural de forma sobrenatural. São João da Cruz vai nos dizer que o demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Que coisa linda, que coisa profunda. O demônio teme a alma unida a Deus como teme ao próprio Deus. O Espírito Santo então nos impele a união com Deus, a intimidade com Deus, porque o demônio teme essas almas, como ele teme ao próprio Deus, vai nos dizer São João da Cruz. O Espírito Santo então nos transforma em verdadeiros adoradores. O Espírito nos impele à palavra, fonte de revelação divina. O Espírito Santo também nos dá força, nos dá uma coragem madura para que a gente possa renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Tomar a cruz e seguir a Jesus não é uma tarefa fácil, nem para mim, nem para você. É só pela força sobrenatural do Espírito Santo que nós assumimos então, recebemos essa coragem para pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. O cristão só é autêntico quando ele se junta à morte de Cristo. Trata-se da dimensão do martírio, que é a doação livre pela causa de Cristo e do Evangelho. Tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo, muitas vezes significa renunciar aos seus planos pessoais, aos seus projetos que não estiverem em consonância com a vontade de Deus, as honras e glórias desse mundo, os títulos, o orgulho próprio, as falsas seguranças, né? Aquilo que nos prende a esse mundo, o dinheiro, o apego aos bens materiais. Então, assumir a cruz, renunciar a si mesmo, muitas vezes para nós significa renunciar a todas essas coisas tipicamente mundanas. É preciso que nós jamais nos afastemos da cruz da nossa vida. Um padre amigo aqui da minha arquidiocese, numa pregação, uma vez disse assim: do madeiro da cruz sai o óleo da unção. Portanto, abrace a tua cruz, porque é do madeiro da cruz que brota o óleo da unção. Cristianismo sem assumir a cruz é falso, é incompleto. E o Espírito Santo nos dá força para assumirmos a nossa cruz de cada dia, renunciarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus. Não sem alegria, não sem perspectiva de vida eterna, porque quem for fiel e perseverar até o fim, esse receberá a coroa da justiça, nos diz o Apocalipse, capítulo 2.
O Espírito Santo também nos dá a sua força, nos impelindo a viver em comunhão, nos dando a capacidade de amar, nos dando a capacidade de nos perdoar, de nos reconciliar. O Espírito Santo nos dá força sobrenatural, nos capacitando à vida comunitária. Querido irmão, querida irmã, quero dizer a você que é impossível viver a fé sozinho. A fé é, por natureza, um ato comunitário, vai nos dizer o Papa Francisco, no primeiro documento do pontificado dele, chamado Lumen Fidei, ou Luz da Fé. É impossível crer sozinho. A fé nos impele ao nós, em detrimento do tu, não é? Então, semelhantemente a Jesus, nós somos impelidos pelo Espírito Santo a sermos vasos transbordantes de amor, a suportarmos-nos mutuamente com caridade, a nos considerarmos, a nos respeitarmos, a irmos ao encontro do nosso irmão. Tudo isso por obra do Espírito Santo. E por fim, dentre outros aspectos que poderíamos tratar aqui, o Espírito Santo nos dá força sobrenatural para que nós sejamos missionários carismáticos. Quando recebemos o Espírito Santo nos coloca em marcha. O Espírito Santo não nos deixa acomodados, paralisados, indiferentes ao ambiente em que vivemos. Cheios do Espírito Santo, nós somos impelidos a evangelizar, a anunciar com destemor esse Cristo, nossa vida. Nós passamos então a exalar o perfume de Cristo no mundo, como nos vai dizer São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Nós somos chamados a exalar o perfume de Cristo nesse mundo, não sem a força do Espírito Santo. E por fim, lá em Atos 1:8, quando a gente fala de força, de propósito, Jesus vai fazer uma gradação muito simpática. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. O que significam esses 4 lugares territoriais, meu querido irmão, minha querida irmã? Jerusalém é a terra do aconchego, é a terra onde havia o templo da adoração, é a terra onde a gente se sente em casa. Jesus está dizendo: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para que sejais testemunhas no vosso próprio lar, no lugar do aconchego, no lugar da intimidade, no lugar onde você se sente bem, dentro da sua própria casa. Jerusalém denota a nossa casa interior e também o nosso lar. Depois ele vai dizer, em toda a Judéia. Olha, a Judéia já era algo mais abrangente, era a província. Comparando aos dias de hoje, na nossa realidade de Brasil, seria equivalente ao nosso estado. Então, saio da pequena cidade, da terra do aconchego, e agora passo a ser testemunha num local mais abrangente, em toda a província da Judéia. Pela força do Espírito Santo, eu passo a ser testemunha para meus vizinhos, eu passo a ser testemunha para meus irmãos de comunidade paroquial, eu passo a ser testemunha no meu ambiente de trabalho, eu passo a ser testemunha no trânsito onde eu dirijo, eu passo a ser testemunha no ônibus lotado que eu pego, no trem, no metrô, no ponto de ônibus, onde quer que seja. Enfim, eu passo a ser testemunha num local mais abrangente. Depois Jesus cita um terceiro território, Samaria. Aí a coisa complica um pouquinho, porque judeus e samaritanos não conviviam bem. Eram 2 povos que batiam de frente, precisavam se perdoar. Jesus está falando que nós receberemos a força do Espírito Santo
e seremos testemunhas até mesmo para aqueles que nos são desafetos. Jesus está falando que nós, pela força do Espírito Santo, ganhamos a capacidade de amar, ganhamos a capacidade de perdoar e de pedirmos perdão ao nosso irmão, de nos reconciliarmos com aquele que pensa de modo diferente de nós, com aquele que age de modo diferente de nós, com aquele que nos machuca pelas suas ações. Pela força do Espírito Santo, seremos testemunhas em Samaria, na terra da inimizade, na terra dos desafetos. Isso é muito profundo. A quantas pessoas você precisa perdoar nesse congresso? A quantas pessoas você precisa também pedir perdão? O Espírito Santo há de te dar força para que você seja testemunha em Samaria. E passando por esse estágio, passando por essa prova, aí sim, você estará apto a ser testemunha do Espírito Santo até os confins do mundo. Em todo lugar onde Deus te levar, você será testemunha do Espírito Santo. Agora veja bem, ser testemunha 24 horas por dia. Não dá para sermos testemunhas só no grupo de oração, só na igreja. Eu preciso ser todo de Cristo também lá no meu trabalho. Eu preciso ser todo de Cristo também entre quatro paredes na minha casa. Eu preciso ser todo de Cristo perante aqueles irmãos que me são desafiadores. Eu preciso ser todo de Cristo 24 horas por dia, 365 dias por semana. Recebei o Espírito Santo, diz o Senhor, de forma gratuita, de forma universal, indistinta e de forma inteiramente doada e não imposta. Receba o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é também para hoje. A beata Helena Guerra vai nos dizer que nós não precisamos invejar os apóstolos em nada, porque o mesmo Espírito que foi derramado sobre eles é o Espírito que é derramado sobre nós hoje, nós que cremos hoje. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o espetáculo de Pentecostes se renova na minha e na tua vida hoje, na medida em que nós abrirmos o nosso coração, na medida em que nós clamarmos, suplicarmos humildemente por uma nova vinda do Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo é preciso desejar, é preciso querer, é preciso pedir como um filho que pede ao Pai até o Pai conceder. É preciso abrir-se para receber gratuitamente da graça do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e que, assim como Jesus falou para os discípulos após a sua ressurreição, Ele fale hoje no teu coração. A paz esteja contigo e receba o meu Espírito Santo. Senhor, nessa hora nós pedimos humildemente que, assim como Tu sopraste sobre os discípulos fechados, trancafiados por medo dos judeus, Tu possas soprar sobre nós hoje, que estamos também em isolamento social, trancados em nossas casas, trancados em nossos medos, que o Senhor possa soprar o Espírito Santo sobre nós hoje, inaugurando novas perspectivas em nossas vidas, nos dando visão e nos fazendo sonhar com a vida eterna. Venha, Espírito Santo, sopra dos quatro cantos do céu sobre os ossos secos, para que nós possamos reviver. Amém. Amém.